Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o seno da soma de dois arcos e o seno da diferença entre dois arcos. E nós vamos partir do cosseno da soma de dois arcos, que o vídeo está aqui na descrição, a gente já fez, tá bom? Então vamos conferir lá direitinho como é que fica essa regra, que é uma das regras que os alunos têm mais dificuldade em trigonometria. Ok, gente? Então, olhando lá, eu vou utilizar, como falei, a fórmula do cosseno da diferença entre dois arcos, por quê? Está aqui na descrição. Eu vou admitir que seno de x é igual ao cosseno de π sobre 2 menos x. Tá? Então, eu vou fazer essa diferenciação. Bom, professora, mas o que isso tem a ver com o seno da soma de dois arcos? Bom, se eu quero o seno de A mais B, eu vou considerar isso como o cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, menos o que está aqui dentro, que é A mais B. Ok? E aí, a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar cosseno de π menos A e vamos deixar o menos B, porque aqui eu posso fazer a distributiva. Então, cosseno de, vou botar até um colchete aqui para ficar direito, aí abro parêntese, π sobre 2 menos A, menos o B com colchete aqui, ok? Bom, aí, veja bem, eu tenho aqui uma diferença entre esse arco e esse. Aplicando a regrinha do cosseno da diferença que está aí na descrição, eu vou ter cosseno de π sobre 2 menos A vezes o cosseno de B mais o seno de π menos A, aliás, π sobre 2 menos A, perdão, vezes o seno de B, ok? Agora, veja, cosseno da diferença novamente, eu posso aplicar novamente essa mesma regra, que vai me dar cosseno de π sobre 2 vezes o cosseno de A mais seno de π sobre 2 vezes o seno de A, tudo isso multiplicado pelo cosseno de B. Além disso, mais seno de π sobre 2 menos A. Isso aqui tem uma relação também, a exemplo dessa, que é o cosseno do próprio A vezes o seno do B, que já estava ali fora. Bom, para finalizar, então, a nossa fórmula, o que a gente vai fazer aqui? Cosseno de π sobre 2 é zero. Então, esse cara aqui some e o seno de π sobre 2 vale 1. Então, esse cara é 1 vezes seno de A, da onde a gente tem, então, a seguinte fórmula, que é até bem conhecida aí do pessoal. Seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Estou escrevendo da fórmula que é mais conhecida, que o pessoal costuma decorar e tudo mais. Vou fazer um quadrinho aqui. Então, essa aqui é a fórmula da soma do seno da soma de dois arcos, ok? Considerando essa fórmula, vamos fazer uma aplicação direta dela para a gente passar para o seno da diferença, que é o seguinte, obtém o valor do seno de 75. A gente fez o mesmo arco, só que para o cosseno. O que a gente fez? O 75 ele pode ser escrito como 45 mais 30, tá bom? Então, seno de 75 é seno de 45 mais 30. Daí, vamos usar a nossa fórmula. Seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais
o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Percebam que a gente pegou o 75, que não é um arco dos notáveis, e transformamos na soma de dois notáveis, que a gente vai usar agora os valores. Então, eu tenho aqui seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 30, que é meio, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Portanto, eu vou ter aqui raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. E aí, a gente fecha o valor do seno de 75 graus. Agora, a gente vai para o seno da diferença, tá? Não vou fazer a prova. Ela é a mesma fórmula da outra, só que a gente, em vez de considerar seno de A mais B, a gente considera seno de A mais menos B. E aí, a gente ganha, considerando que a função seno é uma função ímpar e a função cosseno é uma função par, a gente ganha, então, só a diferença aqui no sinal. Então, se é a diferença, o sinal aqui é a diferença, e se é a soma, o sinal aqui é soma. Tá? Então, agora vamos fazer o valor do seno de 15 graus, que também, no vídeo que está aí na descrição do cosseno, a gente também usou esse arco notável, porque 15 graus é a mesma coisa que 45 menos 30 graus. Então, é seno de 45 graus menos 30 graus, que é igual a seno de 45 vezes o cosseno de 30 menos o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Daí, a gente tem, então, raiz de 2 sobre 2 vezes o raiz de 3 sobre 2, menos meio vezes o raiz de 2 sobre 2. Daqui, então, me dá a raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. E aí, a gente fecha, então, a aplicação para a fórmula do seno da diferença. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, fale desse canal para os seus amigos. Deixe o seu like e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.